Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 8 de Romanos, versículo 13 ao versículo 17. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Amados irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele cele e grave essa palavra em nossos corações no poder do Espírito Santo. Amados irmãos, se nós quisermos entender quem é o cristão e por que ser cristão é um privilégio, precisamos compreender o significado da adoção divina. Precisamos começar a entender a magnitude das declarações de Paulo de que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, é o que ele nos afirma no versículo 14, e que somos filhos de Deus, versículo 16. A ideia de que somos filhos, meus irmãos, seus próprios filhos e filhas, é a mola mestra da vida cristã. A nossa condição de filhos amados, de filhos de Deus, é o auge da criação e o objetivo da redenção. Mas, enfim, o que é que nos torna filhos de Deus? Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo é claro: ter o Espírito de Deus. O que nos torna filhos de Deus é ter o Espírito de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em outras palavras, irmãos, Paulo está dizendo: a categoria daqueles que têm o Espírito constitui a categoria daqueles que são filhos de Deus. Todos que têm o Espírito são adotados pelo Pai. E ninguém adotado pelo Pai, amados, deixará de ter o Espírito Santo ou de ser guiados por ele. Muitos pretendem imaginar que ser guiados pelo Espírito Santo significa o Espírito nos ajudando a tomar decisões nos conduzindo na escolha de quem vamos nos casar, de qual é a pessoa certa para casar, nos conduzindo na escolha do emprego certo, do local de moradia certo. Mas isso, quando nós pensamos assim, nós fazemos vista grossa para a conexão extremamente íntima que o versículo 14 e o 13 quer nos mostrar. O versículo 14 é uma continuação da frase que começa no versículo 13. No grego, o versículo 14 é uma nova frase, mas na verdade ela começa com a palavra gar em grego, que significa porquê, vinculando o que Paulo está prestes a falar com o que acaba de dizer. No versículo 13 ele ensina que com o Espírito realmente podemos triunfar sobre o pecado em nosso interior. A seguir, Paulo explica por que esse grande poder, o poder sobre o pecado, está à nossa disposição. É porque somos filhos de Deus. Portanto, ser guiados pelo Espírito deve ser a mesma coisa que mortificar as práticas do corpo, é o que nós aprendemos no versículo 13. Em outras palavras, irmãos, somos guiados para odiar as coisas que o Espírito odeia. E o que é que o Espírito odeia? O Espírito odeia o pecado. E somos guiados pelo Espírito para amar as coisas que ele ama. E o que é que ele ama? Ele ama Cristo Jesus. Assim, somos guiados pelo Espírito. O versículo 14 é claro. Se o Espírito de Deus não entrou em você, filho de Deus, você não é
nem tampouco pertence a Cristo. É o que nós aprendemos no versículo 9 do capítulo 8, que diz assim: Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso é útil, irmãos, pois nos lembra de que a equação opera no outro sentido também. Se você, pela fé, pertence a Cristo, é filho de Deus e tem o seu Espírito. As três declarações são inseparáveis, ou são todas verdades, ou nenhuma é verdade. O versículo 15 enfatiza isso. Cristãos são pessoas que receberam o espírito de adoção. A palavra adoção, uiotesias, no grego, tem o significado literal de filiar, tornar filho, de modo que é correto o emprego de adoção aqui no texto. A imagem de adoção nos diz que ninguém nasce já em um relacionamento verdadeiro com Deus. O fato de que recebemos nosso status de filhos prova que houve um tempo em que nós estávamos perdidos. Nós não somos filhos naturais de Deus. Isso significa que essa relação pai-filho com Deus não é automática. Na origem, nós éramos órfãos e escravos espirituais. Em segundo lugar, a imagem de adoção nos diz que nosso relacionamento com Deus se baseia inteiramente em um ato legal do pai. Não se conquista, nem se negocia um pai. A adoção é um ato legal da parte do pai, bastante dispendiosa apenas para ele. Não há nada, meus irmãos, que um filho faça para conquistar ou fazer por merecer esse status. Esse status é recebido, e ponto final, é recebido pela graça. É importante ver a clareza desse ensinamento, porque hoje, irmãos, é comum a gente ouvir as pessoas falarem que todos os seres humanos são filhos de Deus, já que Deus os criou a todos. É verdade que lá em Atos, capítulo 17, versículo 29, Paulo chama todos os seres humanos de geração de Deus. O termo grego, no entanto, é genos, que tem mais ou menos o sentido de descendentes. A Bíblia é enfática ao reservar toda a riqueza do termo filhos de Deus só para aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos, em grego, tekna, de Deus. A filiação, irmãos, é conferida àqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ninguém a tem naturalmente, exceto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, amados, quais são os privilégios da condição de filhos amados de Deus? Paulo agora estabelece em Romanos 8, 15 a 17, 7 privilégios de tirar o nosso fôlego que nós, crentes, possuímos como filhos adotivos de Deus. Cada um deles é maravilhoso, digno de se parar, meditar e apreciar. O primeiro é confiança. Não devemos temer, mas desfrutar da condição de filhos, é o que nos ensina o versículo 15. Por isso nós podemos ter confiança. Confiança de que somos filhos e não estamos sozinhos e nem abandonados. O empregado ou o servo basicamente obedece por medo de ser castigado, ficar sem emprego, mas o relacionamento entre filho e pai não é caracterizado pelo medo da perda dessa relação. Então, amados, nós podemos caminhar com confiança de que não somos escravos, não somos servos, nós somos filhos e nós temos uma relação de pai e filho por causa do que Jesus fez na cruz. Então, o medo de perder essa relação de pai e filho com o nosso Deus não pode existir. Nós podemos ficar confiantes.
O segundo é a autoridade, que está lá no versículo 15. Nós temos o status de não escravos, mas de filhos em uma casa. Os escravos não detêm nenhuma autoridade, só podem fazer o que lhes é ordenado. Mas abaixo dos pais, os filhos têm autoridade na casa, não são meros servos, os filhos de Deus. Aos filhos de Deus é dada autoridade sobre o pecado e sobre o demônio. Devemos transmitir confiança e equilíbrio. Os filhos têm a honra do nome da família. Há um novo status maravilhoso conferido a nós, amados irmãos. Podemos andar com confiança e autoridade porque nós somos filhos amados do Senhor Jesus. O terceiro privilégio que nós temos como filhos amados do Senhor Jesus é a intimidade, que está lá no versículo 15, parte B. Espírito pelo qual clamamos, Abba, Pai. Precisamos conhecer o termo original aqui. Abba, meus irmãos, era uma palavra em aramaico, mais bem traduzida por papai, uma expressão da maior intimidade. A criança pequena, nem sempre ou quase nunca, trata o pai por pai. É provável que ela tenha um termo diferente para a figura paterna, que demonstre sua familiaridade amorosa e confiante com seu pai. Por exemplo, a criança chama o pai de paizinho, ou paps, ou papai. É isso que significa o termo Abba, um termo de intimidade, papai, paizinho. É assim que os cristãos podem se achegar ao Criador Todo-Poderoso do Universo, que sustém cada átomo existente, momento a momento. O quarto privilégio que nós temos como filhos amados é a segurança, que está no versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Quando clamamos a Deus como Abba, o Espírito de Deus, de algum modo, se coloca ao nosso lado e nos dá a garantia de que pertencemos de verdade à família de Deus. Um testemunho interior no coração acontece, meus irmãos, uma consciência, um sim, ele me ama de fato e de verdade. É assim que nós podemos caminhar, amados irmãos, com confiança, com autoridade, com intimidade, com segurança de que somos filhos amados de fato e de verdade, por causa do que Jesus fez por nós, pela graça, pelo imenso amor que nos salvou em Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, está respondendo à pergunta: como sabemos que somos filhos de Deus? Essa é uma grande reivindicação. Como nós podemos ter certeza de que isso é verdade? Paulo diz que o Espírito dá testemunho ou testifica junto ao nosso espírito de que somos dele. A palavra grega traduzida como dar testemunho é martíria, de onde vem o termo Marte. Originalmente a palavra significava uma testemunha abalizada que resolvia um caso difícil e dava uma solução acima de qualquer suspeita. Então, amados, nós estamos aprendendo o quanto nós podemos receber, ter a tranquilidade de que o Espírito dá testemunho com o nosso espírito. Isso quer dizer que já temos a evidência de que somos cristãos. Sabemos que confiamos em Cristo, sabemos que temos as suas promessas para nós. Nós precisamos tomar posse das promessas que Cristo tem para nós. Por isso é que é tão importante a gente ler a palavra de Deus, porque facilmente nós esquecemos das coisas. E quando nós estamos sempre lendo a palavra de Deus, nós estaremos sempre nos lembrando a nós mesmos todas as promessas que Cristo tem para as nossas vidas. Vemos nossa vida ser transformada e vemos nossa vida espiritual crescer diante de tamanha bondade, de tamanha misericórdia, de tamanho amor. Todas essas provas levam nosso espírito, nosso coração a ter uma medida de confiança de que somos dele de fato.
Todavia, Paulo diz que o Espírito pode se aproximar de nós e, além de tudo, o que vemos, dar testemunho. Isso parece se referir a um testemunho direto do Espírito em nosso coração. É provável que se trate de uma consciência da presença imediata de Deus e de seu amor que às vezes nos sobrevém. Não sentimos isso o tempo todo, ou mesmo com frequência, e não pode ser a mesma sensação muito forte o tempo todo. Entretanto, amados irmãos, mesmo nos momentos de dificuldades, haverá ocasiões em que, ao clamarmos ao Abba, ao nosso papai, haveremos de nos descobrir profundamente seguros de que ele é de fato nosso Abba, nosso papai, nosso pai. Isso é obra do Espírito Santo no meu coração e no seu coração, dando testemunho de nós para nós de que somos de fato filhos do Deus vivo. O Filho de Deus sabe o que é ter confiança, autoridade, intimidade e segurança. Romanos 8,17 estabelece mais 3 privilégios que nós temos da adoção divina: herança, disciplina e semelhança familiar. Então, o 5º privilégio que nós temos como filhos de Deus é a herança. Se somos filhos, também somos herdeiros. Nós verificamos lá no versículo 17. Isso quer dizer que temos um futuro incrível, que a nossa pátria celestial, que o nosso futuro será na nossa pátria celestial diante do Senhor, louvando e glorificando, onde não haverá mais dores nem desespero, que o Senhor estará conosco e nós estaremos na frente, face a face com o Senhor. Em épocas mais antigas, o primeiro filho, irmãos, era o herdeiro. Podia haver vários filhos e todos eram amados, mas o herdeiro ficava com a porção maior da riqueza e levava o nome da família. Era desse modo que uma família grande mantinha sua influência intacta e impedia que ela se dividisse e se dispersasse. Ora, Paulo, em uma reviravolta impressionante, chama todos os cristãos de herdeiros de Deus. Trata-se de um milagre, é claro, porque o herdeiro ficava com a maior parte da riqueza do pai. Paulo nos ensina aqui que aquilo que nos está reservado, amados, é tão grande, é tão glorioso, que será e é a sensação, essa mesmo, como se cada um de nós fosse receber a maior parte da glória de Deus. É isso que nos espera, é isso que nós herdamos por causa e através de Jesus, do seu sangue precioso derramado na cruz. O 6º privilégio que nós temos como filhos adotivos, como filhos amados de Deus, é a disciplina. Se somos filhos, também somos herdeiros. Se é certo que sofremos com ele, versículo 17. Os pais, amados, sempre disciplinam seus filhos. Ao fazê-lo, admitem ou introduzem uma forma branda de dor a fim de afastar o filho pelo ensino ou pelo aperfeiçoamento de comportamento que levem a uma dor muito maior no futuro. Então, quando um pai disciplina para que o filho possa crescer com caráter, com integridade. Assim, por isso é que um pai sempre disciplina um filho com amor. Hebreus 12, 9 e 10 nos ensina: tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Um pai bom sempre disciplinará com amor. Não usará a sua autoridade com egoísmo para satisfazer a própria necessidade de se sentir poderoso ou no controle da situação, mas tampouco será tão carente de amor e da aprovação do filho a ponto de nunca fazer o que é duro ou difícil. É um privilégio, amados, sermos disciplinados pelo Pai mais amoroso do universo. O 7º privilégio que temos como filhos de Deus é a semelhança familiar. Sofremos com ele, Romanos 8,17. Os cristãos sofrerão não apenas nas dores deste mundo que todas as pessoas enfrentam, mas especificamente porque são irmãos e irmãs de Cristo. Cristo,
Enfrentou a rejeição por ser quem era e porque viera para expor a natureza pecaminosa, advertir o juízo, oferecer salvação por meio de si mesmo. De igual modo, sua família sofrerá da mesma maneira à medida que viver para ele falar dele. E quem, amados, é a família de Cristo? Nós que cremos no Senhor, nós que falamos dele, nós também sofreremos rejeição, nós também sofreremos julgamento nessa terra, mas nós não podemos nos calar, porque nós somos como ele, como Cristo Jesus. Deus opera em nós e por meio de nossas circunstâncias, de modo que sejamos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. É o que está no versículo 29 do capítulo 8 de Romanos, que diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, embora adotados, Deus implanta de fato a natureza de Cristo em nós. Como filhos de Deus, passamos a nos assemelhar realmente ao Filho de Deus, Cristo Jesus. Ao levarmos sobre nós a semelhança familiar do sofrimento, tornamo-nos mais e mais como filho e como nosso pai em nossa personalidade e atitudes. Nós, amados, nós temos identidade. É Cristo Jesus. É assim que o cristão enxerga a perseguição e a considera um privilégio, como está lá em Atos 5:41. Então, passamos a ser como ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos esses privilégios mostram o que Paulo quer dizer quando fala do espírito de escravidão, para nos reconduzir ao temor que não recebestes e do espírito de adoção que recebemos, capítulo 8, versículo 15. O apóstolo Paulo, ele está defendendo uma ideia crucial sobre as duas maneiras pelas quais podemos abordar a vida como cristãos: como um escravo ou como filhos. Nós precisamos definir qual é a nossa posição diante da vida cristã, se queremos caminhar como escravos ou como filhos. É possível, tendo confiado em Cristo para nos justificar, retornar o espírito de um escravo outra vez, ou seja, retornar a uma atitude de aceitabilidade baseada em nosso desempenho, agindo como se a bênção de Deus mantivesse e aumentasse por nossas obras. Então, amados, às vezes nós caímos na armadilha de achar que Deus nos deve alguma coisa por causa das nossas boas obras. Não, não. Deus já fez tudo por nós. Ele já nos salvou, já está feito. As nossas boas obras é resultado da nossa fé em Cristo Jesus, porque a nossa salvação é pela graça, não existe barganha. Esse tipo de situação de filho, ela não é comprada, ela é pela graça, por causa de Jesus, um amor imenso que nos alcançou. O espírito de adoção de que Paulo fala é, por conseguinte, uma capacidade que o Espírito Santo nos concede de nos aproximarmos de Deus como Pai, em vez de um chefe ou de um feitor de escravos. Em nosso estado natural, achegamo-nos a Ele e em um espírito de temor com base apenas em padrões de desempenho. Isso, amados irmãos, o Espírito Santo acaba com essa postura de que nós devemos e podemos chegar a Deus por causa do nosso desempenho, por causa das nossas boas obras. O Espírito Santo põe isso por terra. O Espírito Santo traz ao nosso coração a segurança espiritual e emocional mais profunda possível, uma consciência de que podemos nos achegar a Deus em uma base familiar como seus filhos amados. É por ele, o Espírito Santo, que podemos clamar: Abba, Pai. Às vezes nós percebemos que nos tornamos mais como Cristo em determinado sentido. Talvez notemos certa área em que temos menos defeitos do que antes, ou que somos mais amorosos do que costumávamos ser,
ou que agimos de maneira mais piedosa agora, nessas ocasiões, deveríamos nos lembrar de que a dor, tanto de ser parte da família de Cristo, em um mundo de inutilidade, em um mundo de rejeição, quanto de ser transformado para ser conformado à imagem do Filho, não pode ser comprada, não pode ser comparada à glória que esperamos na eternidade. Nós sabemos que não somos o que um dia seremos, que não temos tudo o que um dia teremos, como está no versículo 24 do capítulo 8, que diz assim: porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? E o versículo 25, porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Então, amados, vale a pena a espera, o processo, amados irmãos, não é fácil. Ansiamos, aguardamos, cheios de ansiedade, de alegria. Nós sabemos que nossos melhores dias estão à nossa frente e que um dia todos os nossos dias de dor ficarão para trás. Aguardamos cheios de ansiedade, ao mesmo tempo pacientes também, como vimos no versículo 25, sabendo que a dor passará e que esta vida não é tudo. O nosso destino é a nossa pátria celestial, junto com o nosso Senhor, glorificando, louvando. Ansiamos pelo dia em que Deus fará do mais fraco e imundo dentre nós uma criatura deslumbrante, radiante, imortal, pulsando de alto a baixo com tamanha energia, com tamanha alegria, sabedoria e amor, como hoje não podemos imaginar. Um espelho, amados irmãos, brilhante a refletir para Deus com deleite e bondade infinita. O nosso processo será longo e muito doloroso em certos momentos aqui na terra, mas é nesse processo que entramos, nada menos que isso. Ele, Cristo Jesus, estava falando sério em amor, em salvação, que Ele é perdão, que Ele é manancial de água viva, que Ele é o pão da vida e quem come desse pão não passa fome, que Ele é a luz do mundo e quem anda nessa luz não anda em trevas. Portanto, só nos resta, amados irmãos, orar a Deus, pedindo como filhos para que Ele nos ajude a caminhar na verdade, oração de filhos, dizer de todo o nosso coração: Santo, Santo Deus, confesso, Pai, que muitas vezes banalizei o pecado e suas consequências. Compreendo que todo pecado é rebelião contra o Senhor e entristece o seu coração. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus que satisfez sua ira contra meu pecado. Obrigado, Senhor Jesus, por assumir toda a culpa e a punição pelo meu pecado e por acreditar à minha conta toda a justiça de Cristo. Por favor, Senhor, perdoe-me por não levar a sério o bastante o que lhe custou lidar com o meu pecado. Obrigada pela bênção do perdão completo e por eu poder me colocar diante do Senhor livre da culpa e da condenação. Obrigada, pois pelo poder da cruz e do Espírito Santo dentro de mim, não preciso viver na escuridão do pecado, mas fui liberta para te obedecer. Eu louvo por sua promessa de que um dia o Senhor vai livrar seus filhos até mesmo da presença do pecado e nos levará para o céu para viver com o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém.